A inerrância das Escrituras. Nós vivemos numa época em que a revelação de Deus, a revelação objetiva de Deus tem sido questionada em suas bases, né? Nós temos percebido que muitos não olham para a Escritura mais como um livro suficiente, isto é, não olham mais para a revelação de Deus como contendo tudo o que é necessário para a salvação e para a fé e prática, por isso que é comum vermos, principalmente em meios acadêmicos, alguns recorrerem a teses filosóficas, aos pensamentos sociais e políticos, a antropologia, a medicina e coisas do tipo, e tentando trazer para o campo espiritual esses elementos como que se a escritura não tivesse aquilo que é suficiente, né? Outra questão que tem sido atacado constantemente à luz daquilo que vamos tratar hoje é a inerrância das escrituras, já que muitos acreditam que a Bíblia ela até tem coisas espirituais que Deus enviou, mas ela não é todo um livro inerrante. Não está garantido que o livro foi protegido e totalmente guardado por Deus, e grupos, tanto nos meios religiosos como incrédulos, têm assim atacado a inerrância das Escrituras, e eu quero apresentar aqui para os irmãos hoje alguns princípios normativos que nos ajudam a compreender o assunto inerrância das Escrituras e até mesmo como interpretar corretamente. Esses princípios da inerrância podem ser encontrados em vários livros, né? Sobre a Enciclopédia de Dificuldades da Bíblia, o Manual de Enigmas, também o livro Evidências, que é o que eu vou ler aqui, um livro sobre inerrância, enfim, Gleason Archer, Norman Geisler, John MacArthur, enfim, vários autores que são considerados aí, F.F. Bruce, Packer, vários autores que são da linha conservadora protestante, apresentam argumentos em favor da inerrância, que são princípios aqui normativos para nós não cairmos no engano e negar a inerrância das Escrituras. Portanto, anote aí essas sugestões, já que, num sentido apologético, o nosso principal tema, né, é tratar em defender a Escritura, a sua inerrância, a sua infabilidade, a sua inspiração e a sua suficiência. Então vamos lá para os princípios, para entender aí a inerrância, né? Ou para compreendermos aí supostas discrepâncias ou aparentes contradições que alguns apontam conter a Escritura Sagrada. Então, primeiro ponto: o que ainda não foi explicado não é necessariamente inexplicável, né? Então, primeiro ponto aqui é destacando que pode ser que você não tenha uma explicação agora, ou nós não estamos encontrando, mas essa explicação ela pode surgir. Então, é o primeiro ponto. Segundo, interpretações falíveis não implicam revelação falível. Então, este ponto significa que muitas de nossas interpretações elas podem estar equivocadas. E é melhor nós pensarmos nas interpretações estarem equivocadas do que nos originais das Escrituras ter ou conter algum erro, né? Então, é o segundo ponto. Terceiro, entender o contexto da passagem. Muitas vezes, uma leitura atenciosa do contexto pode aí dissipar alguma dúvida aparente. Quarto, interpretar passagens difíceis à luz de passagens mais claras. Esse é um princípio antigo, mas às vezes as pessoas se apegam tanto aos textos que geram algum tipo de dúvidas e se esquece que existem outras passagens bíblicas que podem ajudar aquela, né? Quinto,
Não fundamentar o ensino ou doutrina em uma passagem obscura, né? Isso daqui é um princípio bem interessante. Se nós estamos lidando com uma passagem bíblica de difícil interpretação, é melhor recorrermos a outras para fundamentar uma doutrina que está sendo discutida. Esse é um ponto. Sexto, a Bíblia é um livro humano com características humanas, né? Este ponto não deve ser confundido com erros. Ah, todo humano erra, então a Bíblia tem erro. Não. Se for assim, né, todo humano é pecador, e se Jesus nasceu de uma mulher, então ele é pecador? Também não. Então nós devemos pensar que a Bíblia ela não eliminou as características, a capacidade e o estilo do autor humano, né? A inspiração não fez isso. Sétimo ponto, não é porque um relato é incompleto que ele é falso. Esse é um ponto interessante, que às vezes um relato bíblico ele não é exaustivo sobre o assunto. Ele dá alguns slides ou algumas informações, mas não falam de tudo a respeito daquele assunto. Às vezes nem sobre o conceito de Deus a respeito daquela ocasião, daquele fato, daquela ação humana, e a gente lê e a gente já acha, olha, aqui Deus aprovou, não, né? Não é assim. Oitavo, as citações do Antigo Testamento no Novo Testamento não têm de ser sempre exatas, né? Esse daqui é um ponto interessante, que alguns, às vezes, ao ler uma menção de um autor no Novo Testamento de algum texto do Velho, ele procura se é uma citação literal. Não, nós não sabemos até que ponto ou que versão ele usou da Septuaginta na época, o autor do Novo Testamento, né? Não sabemos se ele só está ele mesmo fazendo uma citação livre, né, da sua mente, de sua experiência. Então, devemos lembrar muito bem disso. Nono ponto. A Bíblia não aprova necessariamente tudo que é relatado, né? Então, esse é um ponto fundamental, né? Nós temos vários registros bíblicos de atitude e ações de servos de Deus que são totalmente reprováveis, mas o registro ali não tem, como eu já até mencionei, nenhuma menção, às vezes, do juízo de Deus contra aquela atitude, e aí as pessoas já acham que Deus está aprovando, né? Décimo, a Bíblia emprega linguagem não técnica, cotidiana. Então é interessante isso, que nós no século XXI exigir da Bíblia ou dos autores bíblicos uma linguagem técnica, científica, histórica, que nos é comum, talvez no máximo aí nos últimos 2 séculos, né? E a Bíblia não vai ter isso, obviamente que não. Então Deus falou àquele povo, e é muito mais fácil nós recorrermos à história para entender o que aquele povo entendeu, do que eles receberem informações do futuro, sendo que eles não teriam acesso às definições semânticas dos termos. Continuando aqui, 11º. A Bíblia pode usar tanto números arredondados quanto números exatos. Então, às vezes a gente fala, tal coisa durou 100 anos, e às vezes exatamente é 98 anos ou 102 anos. Então a Bíblia, ela também usa essa linguagem, às vezes ela é exata, às vezes ela, como aponta aqui, ela arredonda os números, né? 12º, observar quando a Bíblia usa recursos literários distintos, né? Então, às vezes a Bíblia está usando uma figura de linguagem, uma metáfora, uma alegoria, né? É um registro histórico, poético, né? Apocalíptico, né? Então devemos lembrar que, apesar até mesmo de um livro ter um certo gênero literário, pode conter ali algumas expressões que não são do mesmo gênero literário, né? Pode conter em um livro histórico, pode conter alegorias, pode conter profecias, e assim o inverso também. Continuando aqui. Um erro numa cópia não implica erro no original, né? Então aqui já um trabalho, né, dos críticos textuais, e devemos lembrar que se nós cremos na inspiração e inerrância das Escrituras, sabemos que o original
ele foi protegido. Então, vai aí a pesquisa dos vários manuscritos, dos mais antigos, enfim, independente do debate qual escola aí adota, mas devemos lembrar que o autor inspirado não errou. 14º, declarações gerais não significam necessariamente promessas universais, né? Às vezes a escritura fala a respeito de uma situação que as pessoas podem passar e aquela situação não se repete em todos os casos, aí as pessoas falam, ah, mas a Bíblia diz tal coisa, né? Não, precisa ser compreendido, né? Por exemplo, ensina a criança no caminho que deve andar. Quando ele crescer não vai se desviar dele, né? Ah, mas se tem certeza que os pais ensinaram mesmo, né? Primeiro mandamento com promessa, né? Essa promessa está atrelada ao que? A algo místico da parte de Deus ou à sabedoria dos pais, né? Tem tudo isso, precisamos aí compreender isso, né? 15º e último, revelação posterior substitui revelação anterior, né? Esse é um conceito básico de interpretação bíblica, que a escritura ela é progressiva, né? Então, e é acumulativa, né? Ela não é contraditória, mas ela é acumulativa, ela é progressiva. Então, sempre o que Deus vem trazendo depois, ele acaba suplantando, né, as informações anteriores, e pode ser que as informações anteriores tinham um propósito específico até aquela época ou até o surgimento da nova revelação, e assim temos uma orientação diferente. Portanto, nós temos aqui 15 aspectos, né, que nos ajudam aí para não cairmos na tentação de achar que a Bíblia tem erros por dificuldades do texto ou aparentes contradições. Que Deus nos fortaleça, que Deus nos mantenha firme na verdade, como disse o próprio Senhor Jesus, como mencionado, João 17:17, Jesus disse, a tua palavra é a verdade. Que Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus.